Então vamos lá, né, pessoinhas, dando sequência às nossas aulas, vamos para português. Então, hoje nós vamos continuar lá na preparação para leitura e estamos na unidade 8. Então, lá na preparação para a leitura, unidade 8, vamos ler uma historinha. O conto que você vai ler foi escrito por Daniel Munduruku e narra, ele é o narrador, narra o que aconteceu com ele quando foi morar em São Paulo. Vamos à história. É índio ou não é índio? Certa feita, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo. E eu gostava de andar de metrô e ônibus. Tinha um gosto especial em mostrar-me para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Queria poder ter a certeza de que as pessoas me identificavam como índio, a fim de formar minha autoimagem. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olharam de cima para baixo quando entrei no metrô. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. É, parece, mas eu não tenho tanta certeza assim, não. Viu? Não viu a calça? Não viu que ele usa uma calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, retrucou a senhora B. É, pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu a senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio de índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a senhora B. Mas ele tem o olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisa, ironizou a senhora B. Mas tem as maçãs do rosto salientes. Só os índios têm o rosto desse jeito. Não, ele não nega. Só pode ser o índio. E parece dos puros. Não acredito. Não existem mais índios puros, afirmou cheia de sabedoria a senhora B. Afinal, como um índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flecha, caça e pesca e planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dentes. Será que é de dentes de gente? De repente, até é. Ouvi dizer que ainda existem índios que comem gente, disse a senhora B. Você não disse que não achava que ele não era índio? E agora parece que você está com medo? Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência. Ao menos nós teremos informações mais precisas, você não acha? É, eu acho. Mas confesso que não tenho nenhuma coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta, disse a senhora B, que a essa altura já estava mostrando um tanto constrangida. E eu pergunto? Eu estava ouvindo a conversa de costas para as duas, e de vez em quando ria com vontade. De repente, senti um leve toque nos dedos do meu ombro. Virei-me, infelizmente elas demoraram a chamar-me. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse, sim. Falou ainda para elas que ele era sim o índio, né? Mas você está vendo como elas olhando, observando ele, chegavam a, sem perguntar para ele o que era, conclusões precipitadas. Ai, é porque era um dente que ele tinha no colar, era um dente de gente, que
podia ser que comia a gente, né? Tipo assim, quando a gente tá com dúvida, quando a gente quer uma informação correta, a gente pede para a pessoa, né? Com licença, o senhor é índio mesmo ou não? Né? Então, ali no caso, ele era um índio, mas elas ficavam falando tão alto que ele ouvia toda a conversa dela, né? Então, lá na página 152, aí vocês vão fazer um estudo do texto. Então, escreva os critérios que das duas senhoras usavam para indicar a conversa que o rapaz era. Era um indígena. Por que elas achavam que ele era um indígena? A senhora A, né? Então, vamos colocar lá as características, o que elas ali que ela falava, cabelo lisinho, só índio tem cabelo lisinho, né? E vamos colocar as outras coisas que estão lá no texto. Quando ele não era um indígena, por quê? Usava calça jeans, sapato e camisa, né? Então, um sapato, calça e camisa. Então, coloquem lá. Quais que eram os critérios que elas usavam para achar que ele era indígena e não achar que ele era indígena? Responda. Daniel Munduruku deixou de ser indígena quando foi morar em São Paulo? Justifique. Vamos justificar, né, gente? Na 3, responda. Em sua opinião, as duas senhoras mostraram preconceito em relação ao indígena? Eu acho que muito, né? Então, pensem lá um pouquinho e daí escrevam. O que vocês acham? Opinião de vocês. Você já presenciou situações em que as pessoas demonstram preconceito? Conte como foi. A prof acabou de falar, né? Ai, tem uma pessoa lá que tá... Eu tô observando ela, ela tá lá calada, de cabeça baixa, tá lendo um livro e tal. Aí eu já vou dizer, nossa, essa pessoa não conversa com ninguém. Essa pessoa é antipática, sem conversar com a pessoa. Isso é preconceito, né? Porque eu não cheguei a conversar com ela, eu não sei o que ela é, se ela é tímida, se ela não gosta de conversar com os outros, né? Mas eu já tô dizendo, já, porque essa pessoa é uma antipática, porque não quer conversar, que não quer interagir, entendeu? Isso é preconceito. Na C, o que você pensa a respeito das atitudes preconceituosas? Vamos escrever lá. Ali no lixo reciclável, na terceira parte, então assim, tem bastante ainda que não me enviaram o cartaz sobre o lixo, né, gente? Eu tô esperando, tá? Então, tem que fazer. A prof precisa aqui dos vídeos para poder dar nota para vocês. Tá? Tem muita gente que não manda as atividades para prof. Eu não sei. Não estão entendendo? Será? Alguma coisa assim? Porque tem que mandar para a prof saber que vocês estão entendendo, tá? Então, essa página aqui fica direcionada para o envio do cartaz. Esse cartaz tem que ser guardado para quando a gente voltar, nós vamos apresentar em sala. Aí a gente vai fazer esses passos ali, que é a realização da campanha publicitária. Chegou o momento de você e seus colegas realizarem uma campanha intitulada Programa Atitude. Fazem cartazes para divulgá-las. Os trabalhos serão expostos na comunidade, mercados, padarias, farmácia, daí a gente vai bolar alguma coisa para fazer. O ideal é que sejam nos locais onde embalam os produtos. O professor vai formar de 3 a 4 grupos, cada um vai reunir, discutir uma mensagem para transmitir no cartaz. E vamos fazer ali primeiro a gente vai fazer o trabalho, vai pegar os cartazes, eu vou analisar qual cartaz ficou melhor, daí a gente vai tirar algumas coisas do cartaz para colocar e nós vamos fazer em sala, tá? Aí, a avaliação eu já estou fazendo, né, gente? A prof já está fazendo a avaliação quando vocês estão apresentando o cartaz. Porque assim, a prof está vendo quem está lendo o cartaz e quem está falando, que leu realmente, entendeu o assunto e está me contando como é, né? Só ler o cartaz, para mim, não vai adiantar, né? Porque tudo que escreveu ali pode ter pego da internet, pode ter pego do livro e não sabia nada. Então, assim, leu o cartaz, beleza, mas vai falar também. O lixão é isso, né? O aterro significa isso, sem ficar lendo no cartaz, tá? Ali embaixo tá ali, você já leu? A coleção Brasileiro reúne os títulos Arte e Cultura, Meio Ambiente, Ética e Cidadania.
A série, com 3 volumes, visa auxiliar os professores na formação de cidadãos por meio de temas transversais. As ilustrações contribuem para o entendimento das informações. Jovem Brasileiro é o nome da revista. É uma coleção, né, na verdade, de cultura e meio ambiente, tá? Vamos lá para a unidade 8 já, né? Outra preparação para a leitura. Então, responda. Olhem a imagem e me responda. Você já viu uma aranha como essa? Debbie, a personagem do conto A Aranha Assustadora, que você vai ler, a seguir, encontrou uma aranha dessas no assoalho do seu quarto. Sendo esse um conto de terror, o que será que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Será que a gente se assustaria se eu visse uma aranha dessa no nosso quarto? Meu Deus, né? Vamos lá então para a leitura. O conto A Aranha Assustadora está dividido em 2 partes. Faça a leitura silenciosa da primeira parte do conto. Então a prof vai ler em voz alta aqui para vocês. A Aranha Assustadora, primeira parte. Era a maior que ela já tinha visto. Enorme, gigantesca. E estava bem na sua frente, olhando para ela com seus 8 olhos pretos que pareciam de vidro. Debbie McClintock, que se lembrava de algum dia ter visto uma aranha maior do que aquela que estava sobre o seu assoalho no quarto. Ela tentou chamar o pai, no quarto ao lado, para que ele viesse matar a gigantesca aranha. Mas sua voz ficou presa na garganta. Ora, Debbie, ele sempre dizia, é só uma aranhazinha, à toa, não precisa ter medo. Depois pegava a aranha com um pedaço de papel e levava para fora. Nunca a matava. As aranhas trazem sorte, ele dizia. Elas matam insetos como mosca e pernilongo. É bom tê-las por perto. Será que seu pai, isto é, se ela conseguisse soltar a voz para chamá-lo, entraria no seu quarto, pegaria a aranha e levaria para fora, soltando-a no quintal? Provavelmente. Mas esse monstro não pode viver, pensou ela. Não pode. Ela não queria encontrar a aranha de novo, se ela decidisse fazer mais uma visita. Se a aranha entrasse discretamente na cozinha enquanto Debbie estivesse tomando café? E se entrasse no banheiro enquanto ela estivesse tomando banho? E se andasse em sua cama enquanto estivesse dormindo? Não, pensou Debbie, ela não pode continuar viva. De algum modo, embora estivesse paralisada de medo, ela alcançou a ponta do pesado livro de ciências que estava em cima de sua cama. Tocar aquela superfície lisa e dura ajudou a trazê-la de volta à realidade. Se conseguisse pegar o livro e jogar em cima da aranha, ela morreria. Se. Ela tinha que tentar. Mexendo a mão bem devagar, ela segurou com firmeza a ponta do livro com a mão suada. E agora, um rápido movimento do pulso, rapidamente estava tudo acabado. O monstruoso aracnídeo desapareceu sobre o enorme livro de capa dura. Uma sensação de alívio percorreu o corpo de Debbie. Conseguia respirar de novo? De manhã, pediria aos pais que livrassem dos restos mortais da aranha. Ela provavelmente estava reduzida a um emaranhado de pernas pretas e peludas debaixo do livro. Debbie ficou satisfeita por ela estar morta. Então, agora nós vamos ao estudo do texto. Então, marque a alternativa correta. A primeira reação da menina ao ver a aranha foi matar o aracnídeo ou querer chamar o pai? Qual que foi que ela fez primeiro? Primeiro. Marquem lá. A explicação que o pai dava para não matar as aranhas era a de que esses animais contribuem para o controle e combate dos insetos ou impedem a entrada de insetos na casa. Qual das duas está certa?
Releia e responda. Não, pensou Deb. Ela não pode continuar viva. Que recurso foi usado para diferenciar a fala do narrador do pensamento da menina? Tem ali um sinalzinho que foi usado para diferenciar todo o texto que ela estava falando do pensamento, que ela pensou, né? Que pontuação poderia ter sido usada para fazer essa diferenciação? Ali foi usado uma pontuação. Qual outra que eu poderia usar para fazer também a mesma expressão? Reescreva esse parágrafo usando aspas. Vamos colocar ali. Agora, releia os parágrafos do trecho a seguir e responda. De modo algum, embora estivesse paralisada de medo, ela alcançou a ponta do pesado livro de ciências que estava em cima de sua cama. Tocar aquela superfície lisa e dura ajudou a trazê-la de volta à realidade. Se conseguisse pegar o livro e jogar em cima da aranha, ela morreria. Se... Três pontinhos. Marque a alternativa adequada. A palavra destacada nesse parágrafo refere-se, quando eu falo aquela, está se referindo ao quê? A menina, a capa do livro ou a aranha? Nesse texto aí, leiam e pense na palavra aquela. Responda. Por que Deb estava fora da realidade? Tá lá no iniciozinho do texto, que ela estava o quê? O que ela estava quando viu a aranha? Né? Pense lá. Leia. Em contos de terror, é comum encontrar palavras e expressões como assustadora, paralisada de medo, monstruoso, restos mortais, pesadelo. Responda. Nesses contos, palavras e expressões como essas são importantes por quê? Por que são importantes essas palavras quando é feito um conto de terror? Por que são importantes essas palavras? O que elas passam para a gente? O que elas representam quando a gente fala? Na sua opinião, Deb conseguiu matar a aranha? O que vocês acham? Sem virar lá a página, pensar. Ali, o que aconteceu na primeira parte do texto? Será que ela conseguiu matar a aranha? O que você acha que vai acontecer com a menina na segunda parte da história? Pense um pouquinho, antes de virar. Vamos lá para a segunda parte. Leia o final do conto. Depois comente com seus colegas e professor o que você pensou, se confirma. Então, você vai pensar lá naquela primeira, lá, ali. O que você acha que vai acontecer com a menina na história? Será que ela matou a aranha? Vão pensar, vão escrever ali, depois vão contar para a prof. Quem que pensou alguma coisa que ia acontecer? Daí eu quero saber. A aranha assustadora, segunda parte. No entanto, Deb teve dificuldade para dormir aquela noite. Um ruído interrompia seu sono. Era um barulho esquisito, como se uma pequenina escova de dentes esfregasse delicadamente o assoalho. Ou como se fosse uma aranha, como se uma aranha estivesse andando pelo chão. Não era o som de apenas uma aranha rastejando no chão, mas de milhares de aranhas. Movendo-se como um tapete marrom e preto, as aranhas pulavam, rastejando e subindo umas nas outras. Em uma corrida para chegar à cama de Deb, ela estava cercada. A porta do quarto estava tão distante que ela precisaria caminhar sobre aquele tapete com milhões de pernas. As aranhas começaram a escalar as suas cobertas como se fossem 10.000 alpinistas em miniatura, ansiosos para chegar ao seu destino. Deb encostou na parede, sem conseguir se afastar do exército de aracnídeos, e imaginou o reflexo do seu rosto aterrorizado nos milhares de olhos e pretos e sem vida. Ela puxou as cobertas e se cobriu. Mas isso só facilitou o ataque das aranhas. As cobertas esticadas se transformaram numa ponte sobre qual os implacáveis soldados podiam marchar. E então ela sentiu algo tocando de leve seu dedão do pé, como se fosse uma pena. Não, não podia ser. Deb olhou debaixo das cobertas. Sua cama estava preta.
repleta de aranhas. E elas começaram a subir no seu pé, cobrindo de pelos escuros e espetados. Ela tentou gritar. Seus pais, eles tinham que ajudá-la. Mas quando ela abriu a boca, só conseguiu soltar um gemido de medo. As aranhas estavam no seu rosto, com milhares de pequenas exploradoras. Elas percorriam sua face, saltavam sobre os seus olhos e exploravam as cavernas dos seus ouvidos. Depois rastejavam entre seus dentes e entravam em sua boca aberta como se fossem escovas de dente. Ah! O grito de Debbie a despertou do sono. Seus lençóis estavam úmidos de suor. Ela se sentou na cama. Tudo bem aí? Sua mãe perguntou do outro lado do quarto. Sim, respondeu ela, olhando para o assoalho que não estava tomado por milhões de aranhas. Foi só um pesadelo. O livro de ciência ainda estava no chão, onde ela havia jogado horas antes. E a coisa embaixo dele estava morta. Sim, estava morta. E suas amigas não estavam indo atrás dela para se vingar. Debbie soltou um suspiro de alívio e se acomodou novamente em seus lençóis úmidos. Desejou que amanhecesse logo e aquela noite horrível terminasse. Precisava dormir. Ela fechou os olhos, mas um barulhinho a assustou quando ela estava quase adormecendo. Era um barulho esquisito, como se fosse uma pequena escova de dentes esfregasse delicadamente no assoalho. Ou como se uma aranha estivesse andando pelo chão. Debbie olhou para o piso de madeira. Estava repleto de aranhas rastejantes, mas desta vez não era sonho. É isso, né, gente? Pensem. Então, aconteceu alguma coisa, aconteceu, né? Então, lá no estudo do texto, o que é? Geralmente, os contos de terror não têm final feliz. Isso aconteceu nessa história? O que vocês acham? Que a prof acabou de ler. Teve um final feliz nessa história? Então, pensem lá e respondam. Pinte os quadradinhos relacionando as comparações às respectivas explicações. As aranhas foram comparadas a um tapete marrom, alpinistas, exército de aracnídeos, implacáveis soldados, escovas de dentes, pequenas exploradoras. Lá. Por quê? Eram muitas e prontas para atacar? Então, ali vocês vão ter o... Deixa eu pegar o ponteirinho aqui. Só um pouquinho. Aqui tem os quadradinhos, né, número 2. Aí vocês vão pintar aqui, tá? Então, aqui, um tapete marrom e preto. Elas marchavam como um batalhão de soldados? Tem que ver qual se encaixa aqui, qual cor que vocês vão pintar aqui sobre as coisas do texto. Implacáveis soldados? Eram muitas e preenchiam o espaço todo do assoalho? Tem que ver qual que se encaixa ali. Eu acho que um tapete marrom e preto, né? Que eram muitas e preenchiam todo o espaço do assoalho do quarto, né? Pensa lá um pouquinho, olha lá no texto e faz. Na 3, marque a alternativa adequada. No conto, a palavra aranha foi substituída por outras palavras e expressões para deixá-lo mais compreensível, o texto, evitar repetições desnecessárias ou contribuir para dar mais suspense ao texto. Tem 2 certas, 2, tá? Só tem uma errada dessa ali, 2 certas. Releia o final do conto. Debbie olhou para o piso de madeira. Estava repleto de aranhas negras rastejantes. Mas dessa vez não era sonho. Sublinhe a frase que dá ao leitor a certeza de que o segundo ataque das aranhas era real. Qual parte ali desse textinho aqui, desse aqui, ó, tá falando que a gente entende que era real, que não era sonho mais dela. Que ela tinha acordado, tinha gritado e agora era verdade.
Qual parte aqui? Sublinha a partezinha que fala aqui, que aqui fala, bem certinho. E depois responda. Onomatopeias aparecem nesse final. Quais que são? Lembra lá? Sons. Sons que não são palavras. Onomatopeias. Vocês vão já ver, já tá certinho ali, né? O que elas fazem o leitor imaginar quando a gente falou ali? Dessa vez não era sonho. Que era o quê? O que faz a gente imaginar? Pense lá e responda. Lá na página 164, continua, né? Releia o 7º parágrafo, observando as partes destacadas, tá? Destacada em negrito ali. A porta do quarto estava tão distante que ela precisaria caminhar sobre aquele tapete com milhões de pernas. As aranhas começavam a escalar suas cobertas como se fossem 10.000 alpinistas em miniatura, ansiosos para chegar ao destino. Debbie encostou na parede sem conseguir se afastar do exército de aracnídeos e imaginou o reflexo do seu rosto aterrorizado nos milhares de olhos pretos e sem vida. Imagine nesse mesmo parágrafo escrito assim: a porta do quarto estava tão distante que ela precisaria pisar nos aracnídeos. As aranhas começaram a subir na cama. Debbie encostou na parede sem conseguir se afastar das aranhas e imaginou o reflexo do seu rosto nos olhos das aranhas. Responda. Qual das maneiras da letra A? Qual das duas maneiras aqui? A letra A ou a letra B leva o leitor a imaginar as cenas, melhor a cena e se envolver com elas. Por quê? Qual dessas duas ali a gente fica mais preocupado, mais interessado no texto? A A ou a B? Aí vão escrever o porquê ali embaixo, tá? Você já leu? Abra esse livro, se tiver coragem. Na mão do esqueleto, guarda histórias assustadoras de lobisomens, vampiros e plantas carnívoras de outro mundo. Use esses contos de arrepiar para inventar sua própria história de terror nas páginas em branco. Ok? O livro, ele tem esse livro aqui, ele tem páginas em branco para você mesmo contar sua história de terror, sabe? Bem, bem legal. É isso, pessoal, por hoje, tá? Nossa aula acabou. Eu quero que vocês me digam lá quem que pensou lá, o que ia acontecer com a Debbie. Se era verdade ou não verdade das aranhas, se ela estava sonhando ou não estava sonhando. E manda mensagem para a prof. Quero ver o que vocês pensaram na parte 2 lá. Tá bom? Quero saber. E é isso, pessoal. Até amanhã na nossa live, né? Fiquem bem. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Ok? Beijos. Até mais.